Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é a irmã Cícera. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Eu falei para os irmãos que nós ia falar sobre a prática da mentira. Vamos fazer uma oração para nós falarmos sobre este assunto, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de maravilha, poder e misericórdia, graças eu te dou, meu Deus, por mais este dia. Te louvo, te agradeço, meu Deus, pela inspiração da tua palavra. Ajuda-me, Deus poderoso, fazer, ó Pai, ó meu Deus glorioso, esse estudo juntamente com teu povo, Senhor. Abençoa cada um deles, livra, meu Deus, e proteja, Senhor, abençoa toda a nossa vida. Este dia, meu Deus querido, o dia de cada um deles, ó Pai, toma nas tuas mãos. Abre o entendimento, meu Deus querido, do teu povo, Senhor, nos dá vitória para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 15, que diz assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amar e praticar a mentira. Sabemos que há pessoas que gostam de mentir. A mentira nada mais é do que a falta da verdade. Pessoas que mentem numa veracidade tão grande que outras pessoas olham e dizem: nossa, é verdade o que ele está falando. É capaz até de olhar no fundo dos seus olhos e dizer que o que está falando é verdade. Ama mentir. Pessoas que amam mentir e que comete a mentira, né? Qualquer que ama e comete a mentira. Tem pessoas que esquecem desse versículo. Cometer a mentira é praticar. Qualquer que ama e comete a mentira. A prática da mentira. E outros que apoiam a mentira. Vamos ver aqui na palavra de Deus. João 8,44 diz assim: Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então sabemos que todos aqueles que mentem e praticam e amam, né, consentem, eles são filhos de quem? De Deus? Estão firmados em Deus? O Senhor diz: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque aqui a parte C, porque ele não, desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E vemos que há pessoas que não conseguem falar a verdade, não são libertas. São libertas de sapato, são libertas da roupa, né? Já usa saia comprida, não corta mais o cabelo, mas mente tanto, ou consente com outras pessoas que mentem, consente com o pecado de outras pessoas, aceita o erro de outras pessoas, passa a mão na cabeça. Ah, irmã, mas eu não sou juiz. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer essas coisas. Vamos ler. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, e o verso 31. Nécios infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que fazem. Quer dizer, essa pessoa tanto faz como consente com aqueles que fazem. Ou a pessoa não faz, mas consente com aquele que faz. Tá entendendo? Por exemplo, eu não roubo, eu não
não compro fiado e outra coisa. E quando eu compro, eu pago. Mas eu vejo pessoas que roubam, mente, pessoas que infelizmente estão aí adulterando a palavra de Deus, pessoas que infelizmente estão adulterando a doutrina do Senhor, e eu estou consentindo com aquele pecado, aceitando aquela mentira na vida daquela pessoa, aceitando pessoas nércias, infiéis aos contratos, sem afeição natural. Qual é a afeição natural que nós temos que ter? Amor aos nossos pais é uma afeição natural. O pai amar o filho amar o pai, amar a mãe, amar os seus irmãos, são irreconciliáveis. Pessoas que não reconciliam. Eu sou cristão, eu perdoei, mas eu não quero graça. Ele fique para lá e eu fico para cá. Eu não olho mais na cara. São pessoas irreconciliáveis, ou até nem olha mais. Eu não gosto de fulano. Mas ele também é crente. A pessoa diz, mas ele também é crente, ele serve a Deus. E o tal, né, a pessoa que é assim, ela é irreconciliável, ela não quer conciliação. Ela não quer conciliar com outra pessoa, não quer ter paz com o próximo. E não somente os que fazem, diz a palavra, mas também os que consentem com os que fazem, são dignos de morte. Veja bem, a palavra de Deus não mente. Quer dizer, amar e praticar a mentira está nisso aqui. Quantos que amam esses tipos de pecado e querem entrar no céu de todas as formas. Eu quero entrar no céu. Eu sou servo de Deus, eu sou a menina dos olhos do Senhor, mas não reconcilia com seu irmão, não ama seu pai, não ama sua mãe, não ama seu próximo. Não tem misericórdia de ninguém. É uma pessoa sem afeição natural. Nécios quer dizer uma pessoa sem sabedoria, infiéis aos contratos. Quer dizer, pessoas que tratam, mas não fazem aquilo que falaram. São pessoas irreconciliáveis, dignas de morte. Às vezes fala é só fulano, mas se você consentir com o pecado de fulano, você também vai para o mesmo caminho que ele vai. Se eu consentir, eu irei para o mesmo caminho que ele vai. Amar a pessoa é uma coisa, amar o erro dela já é diferente. O Senhor Jesus nos ama, mas Ele não ama os nossos pecados. Ele ama a nós, a nossa alma, mas Ele não ama o pecado. Diz a palavra do Senhor. Temos que ser servos de Deus, fervorosos. Temos que ser servos de Deus sempre falando a verdade um com o outro, como diz a palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 4, verso 24. E vós revistais do homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como você vai falar mentira se você diz que anda na verdade? Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Sempre que Jesus ele fala, né, as suas falas, quando ele vai testificar algo, ele fala em verdade e em verdade. Jesus nunca se contradiz, né, porque Ele é a verdade. E quantos que dizem eu sirvo a Deus e cometem a mentira, gostam de mentir, até nas suas obras tem mentira, na sua aparência tem mentira. Vamos ver que a aparência, as pessoas também, na sua roupa, no seu cabelo, no seu linguajar, elas têm mentira e acham que não estão praticando a mentira. Isso é uma prática da mentira. Quando você tem por exemplo, o seu cabelo, ele não é liso, mas você enrola. Você está mentindo. Você está mostrando para o mundo que você tem o cabelo liso, mas na realidade o seu cabelo é enrolado. Você está mentindo. Ou você tem um cabelo enrolado e você alisa. Eu ou você estamos mentindo. Quando praticamos essas coisas, é uma prática. É uma prática da mentira. Quando fazemos algo que venha tirar a verdade de Deus,
a verdade que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez com uma estatura, mas colocamos um salto e achamos que, mas é só para melhorar a minha aparência. Você está mentindo, né? Aquele que pratica tal coisa está mentindo. Ele está colocando aquele salto, não é por causa que, eu vou ficar bonita para Jesus, ficar bonita, para ir para a casa do Senhor, para fazer tal coisa. Não, você está mentindo. E o diabo está aplaudindo a sua mentira. Ele está aplaudindo porque ele dá gargalhadas quando nós vamos contra a palavra de Deus. Quando um servo de Deus, ele vai contra a palavra e diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Naquele grande dia o Senhor vai falar, ficarão de fora os mentirosos e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Se a pessoa conhece você, chega na tua casa, você está com um chinelinho, aí você tem 1,50 m, mas quando chega na igreja você está com 1,55 m, o 5 é do sapato. Você tem 1,60 m, chega na igreja, está com 1,65 m, 67. O 7 não é seu, é mentira, é daquele sapato que você colocou no pé. Aquela roupa que você coloca, aquele batom, aquela base, aquele esmalte na unha, está escondendo uma verdade. Irmão, eu estou me cuidando. Eu estou me limpando. Quer dizer que Deus é porco? Ele não sabe mais como é que ele nos faz? Deus não sabe trabalhar? Quantas pessoas que ignoram quando nós falamos dessas coisas? Pessoas cometendo mentira e falando, não, eu estou praticando a verdade. O Senhor disse, sede santo porque eu sou santo. Olha o que diz a palavra de Deus, quando Deus nos repreende a andar como Ele quer. Olha o que Deus fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para santificação. Santificação significa separar, separação das coisas erradas, separar do pecado. Somos separados, somos diferentes. Não temos que ser igual ao mundo, mas ser diferente. Aqui no versículo 23 do capítulo 5 está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e o qual também o fará. Se Deus, como está escrito aqui na palavra, Ele diz para nós que Ele não nos chamou para imundícia. Imundícia é o quê? O pecado, a sujeira do mundo. Aquele que pratica o mal, aquele que pratica o pecado e tem prazer no pecado. Deus não chamou nós para imundícia, mas Ele nos chamou para santificação, para sermos separados. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, vos santifique, tudo. Ele não falou santificar somente seu cabelo, seus pés, né? Santificar somente suas vestes, mas não santificar o coração, não santificar a boca, os pensamentos. Em tudo, e o nosso corpo seja plenamente conservado para aquele grande dia, que é o dia da vinda do Senhor. Seja irrepreensível, sem ter repreensão de nada. Não é o homem que vai olhar para nós e nos repreender, é o próprio Deus que vai olhar para nós e repreender. Quantos ficarão de fora naquele grande dia? Porque praticaram a mentira. Aí diz, Senhor, eu vou pedir perdão no último momento. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. O Senhor diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos que estão praticando o pecado, mas não quer receber o seu salário? Eu quero receber outro salário, eu quero receber a salvação. Não. Se quer receber a salvação, pratique a justiça de Deus. Pratique a verdade, ande na verdade, ame a verdade. Não ande na mentira, não pratique a mentira. Quantos que a gente vê, mas a doutrina, Deus mudou, agora é usos e costumes, isso não é coisa mais de Deus, isso é do homem. Irmãos,
O Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele não muda a sua palavra. Ele não muda e não vai mudar por causa de homem nenhum. A lascívia, quantos que acham que a lascívia nem se prega mais hoje nas igrejas? É um pecado. Quantas mulheres que mostram a curva do seu corpo, mostram seus decotes, anda seminua na casa de Deus, dizendo que estão vestidas, estão atraindo a atenção de outros homens, fazendo com que eles adulterem com elas, e elas na lascívia. A lascívia, vamos ver o que significa lascívia? Olha o significado da lascívia. Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para sensualidade. Tá vendo? Sensual, pessoas que se vestem sensuais. Elas não se vestem para Deus. Não se veste porque vai para a casa de Deus, como uma santa mulher de Deus, como um santo homem de Deus. Não. Vai praticando mentira. Vai querendo exibir o seu corpo. Vai destacar algo no seu corpo para mostrar para outras pessoas e fazer essas pessoas cair no pecado. Veja o que Deus fala sobre as filhas de Sião. As pessoas dizem, mas esse versículo Deus está falando com Israel, né? Não, Deus está falando conosco. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Veja que Deus fala sobre o salto. Deus não tem prazer, irmãos. Deus não tem prazer, minhas irmãs. Pratique a verdade. Ande na verdade. Quantas pessoas que dizem que os outros é cafona, né? Vocês são cafona. Imagina que eu vou andar desse jeito, com esse saião. Imagina que eu vou andar assim. Imagina que eu vou abandonar, né, as minhas vaidades. Neste mundo, vaidade, tudo é vaidade. Tem a vaidade necessária, que é o banho, né, o cuidado do corpo. É um perfume, é pentear os cabelos, escovar os dentes, um relógio, um anel, que é a nossa aliança. Esse anel que significa aliança, ele é necessário. O relógio é necessário para nós vermos o quê? As horas. Um celular é necessário para quê? Para ficar navegando só nas redes sociais? Não. Para ficar no YouTube? Não. É necessário para a nossa vida, para ligação, para algo que você precisa. Você tem ali nas suas mãos. Não é para você idolatrar, mas é algo necessário, uma vaidade necessária. Um chinelo é necessário nos pés, para quê? Para nós não machucar os nossos pés. Uma roupa é vaidade, mas uma roupa que seja com modéstia e com pudor, seja necessária para o nosso corpo, é uma vaidade necessária. As servas de Deus têm que andar com o quê? Com modéstia e com pudor. Vamos ler na Bíblia Sagrada, Isaías, depois eu vou ler outro texto, tá bom? Olha aqui o que diz a palavra de Deus, com excesso de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aqui o Senhor está falando das filhas de Sião. Mas hoje o Senhor está falando com mulheres que abandonaram. Mulheres que se afastaram de Deus. Que fizeram as de Judá. Foi o que fizeram as de Judá. Então o quadro é trágico. As mulheres que estão sempre flertando, demonstram desrespeito pelos votos matrimoniais. Essas mulheres namoradeiras que não levam os seus casamentos muito a sério. Vejam. E ainda fala das vaidades dessas mulheres. Diz aqui o versículo 16 do capítulo 3. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Quando esse versículo, ele está ligado ao salto, à vaidade excessiva, está ligado à soberba. Quantas que fazem isso vão andando, seus quadris se requebram de um lado para o outro, dançando e cascavelando.
né? E, portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas e as luetas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias e pendentes do nariz. Nesse tempo já existia o pendente do nariz, veja bem. As vestes de festas, os mantos, as coifas, os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cima de uma corda, e por cinto uma corda. E em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura. Onde é que essas pessoas vão passar isso aqui? Na eternidade, que é o inferno. Infelizmente, não querem se consertar aqui na terra. O Senhor, Ele mostra, Ele fala. O Senhor, Ele está dando sinais. O Senhor está mostrando, falando através da sua palavra. Seja uma mulher santa, seja um homem santo. Ande com modéstia, com pudor. Pudor é a vergonha. Quantas pessoas que já não tem mais vergonha de andar nu na casa de Deus, vergonha de andar mostrando os seus seios na casa. Qual é o propósito? Qual é o objetivo que uma serva de Deus, ela vai para a casa de Deus vestida lascivamente, sensualizando, mostrando suas curvas, mostrando suas pernas, por mais que esteja com a saia lá embaixo, mas a roupa é tão colada que dá para ver o corpo todinho da pessoa. O que se passa na mente de uma pessoa que se diz: eu sirvo a Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas comete esse tipo de coisa, essa mentira, mostrando algo. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu falo em mistério, eu oro, eu prego, né? Mas pratica mentira, mostrando o seu corpo na sensualidade, tentando destruir casamentos. Não, mas eu nem olhei para o irmão fulano, eu nem olho para a irmã ciclana. Por que as suas vestes andam tão coladas? Porque eu me sinto bem assim. Se eu vestir uma veste mais larga, eu me sinto gordo, me sinto gorda. Você está cuidando da tua vida espiritual? Você está sabendo para onde vai tua alma? Se você partir agora, para onde vai tua alma? Para onde? Se eu partir agora, para onde vai a minha alma? Será que Deus tem prazer na minha vida? Será que Deus tem prazer naquilo que eu tenho apresentado a Ele todos os dias? Não. Deus, Ele quer ter prazer na nossa vida. Não temos que nos apresentar para homens, mas para Deus. Eu me visto assim para Deus. Deus não precisa das suas vestes. Deus não precisa das minhas vestes. Se elas forem lascivas, se elas forem veste provocante, chamativa, pessoas que gostam de se aparecer, só falta colocar uma melancia no pescoço, como dizia minha professora. Vamos ver como é que se tem que vestir uma serva do Senhor. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem ou se arrumem em traje honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças, e com ouro e pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá vendo? Modéstia. Modéstia é simplicidade. Uma pessoa modéstia é uma pessoa que não gosta de se aparecer. Mas agora eu não posso me arrumar. Se arrumar é uma coisa. Se aparecer é outra coisa. É diferente de se arrumar. Você coloca a sua roupa, e aquela roupa você tem que olhar no espelho e perguntar para o Espírito Santo de Deus. Fazer uma análise de consciência. Senhor, essa roupa está te agradando? Em primeiro lugar, eu tenho que agradar o Senhor. Eu não tenho que agradar, a mim mesmo. Não. Eu tenho que agradar o Senhor com as minhas vestes. Agradar o Senhor com modéstia. Ser uma mulher honesta, com pudor. Veja bem, as despudoradas, pessoas que ninguém dá valor.
mulheres que andam seminuas, que andam coladas. São mulheres que ela não tem pudor. O pudor é o quê? Pessoas que não têm pudor é a ausência de vergonha. Pessoas que andam seminuas, praticamente. O mundo, nós não devemos falar mais do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas na casa de Deus é necessário modéstia, é necessário pudor. Quantas pessoas que, aqui quando fala da encrespadura de cabelo, nós sabemos o que Deus está falando. Quantos que antigamente tinham seus cabelos longos, bonitos, hoje é tudo cortado, é tudo pintado, é tudo alisado. Mudou totalmente. Você olha a pessoa, você fala, nossa. A pessoa fala, olha, eu aprendi a me cuidar. Não, você aprendeu a se estragar. Você aprendeu a destruir o templo do Espírito. Aprendeu a destruir aquilo que não é teu, mas é do Senhor, como diz Coríntios. O Senhor diz que não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Como com o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em um lugar cheio de pecado? Um exemplo. Você convida alguém para ir na tua casa, ou a pessoa convida você para ir na casa dela. Quando você chega na casa dessa pessoa, a casa está suja, um mau cheiro terrível. Não sabe cozinhar, o arroz ainda está destampado as panelas. O arroz meio cru. Comida para todo lado, sujeira para todo lado. Você vai comer numa casa dessa? Você vai olhar um exemplo, você vai cortar um frango, você vai colocar uma comida no fogo. Eu dei o exemplo do frango porque nós limpamos o frango primeiro para poder fazer para nossa família comer. Aí você vai limpar esse frango ou você vai pegar ele do jeito que ele vem do mercado e colocar na panela para comer. A carne você vai pegar, vai colocar na panela do jeito que vem ou você vai limpar? Se nós que somos maus, nós sabemos que essas coisas nojentas, sabemos limpar para nós comer. E por que Deus, ele tem que aceitar todo tipo de pecado? Por quê? Ai, irmã, agora nós estamos no tempo da graça. Deus não leva mais em consideração. Quem disse isso para você? Quem disse isso? A palavra de Deus diz que nós estamos na graça, sim. Recebemos a graça. A graça nada mais é do que o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, que veio por Jesus, que veio para salvar a todos que se haviam perdido, que estavam distanciados de Deus, que a muralha, que era o impedimento, que era o nosso pecado, a muralha que impedia o homem de ter acesso livre a Deus. O próprio Jesus veio e abriu o caminho para que hoje nós tenhamos a graça de orarmos e Deus ouvir. Não precisamos mais de sacrifício de animais, não precisamos mais de sacerdote. Não, porque nós mesmos temos que nos render, pedir perdão dos nossos pecados, nos humilhar para o Senhor, aonde nós estivermos, falar com Deus. A graça é um dom gratuito da salvação que Jesus veio, morreu na cruz e nos deu esse presente glorioso. Mas as pessoas confundem graça para poder praticar pecado em cima de pecado, dizendo que Deus ele vai aceitar esse tipo de pecado. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus nos quer limpo na sua presença. Deus nos quer santificado na sua presença. Ele não quer uma igreja suja, mas ele quer uma igreja santa. O Senhor Jesus virá para arrebatar o seu povo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras. Sabemos que ficarão de fora também os que amam e cometem a mentira. Pratica a mentira, vive numa vida de mentira e acha que está na verdade. Pergunta para o Espírito Santo se você está certo. Porventura, com todos os nossos cuidados, poderemos aumentar um côvado a nossa estatura? Não. Poderíamos tornar um fio de cabelo branco ou preto? Não. Quantas pessoas que mentem, seu cabelo tá ficando branco, vai lá e põe uma tinta para ficar pretinho. As pessoas olham e falam, nossa, olha, você nem parece que tem essa idade. Vai lá e coloca silicone. Vai lá e puxa
a pele do rosto, faz plástica. Mas na realidade você não é daquele jeito. Não foi assim que Deus te fez. Arranca a sobrancelha, põe botox nos lábios, estica daqui, puxa dali, fica uma pessoa irreconhecível. Não é aquela pessoa que Deus formou, que Deus fez, mas você se tornou uma mentira criada por mão de homem, dizendo que foi Deus que fez você desse jeito e não foi. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor, pedir a Ele perdão dos nossos pecados, nos humilhar todos os dias, perguntar para o Espírito Santo de Deus se o que estamos fazendo está agradando a Deus. Fazendo mulheres, fazendo homens cair em adultério com elas pelo pensamento. Por quê? Homens fazendo mulheres adulterar com elas. Por quê? Pelas suas vestimentas. Pelo seu comportamento lascivo, a sua luxúria, a sua libertinagem. Como que você vai querer respeito se você não dá respeito? Como que nós podemos querer respeito se nós não dá respeito? A igreja do Senhor não é isso que estão apresentando hoje. A igreja do Senhor é uma igreja santa. Uma igreja diferente. Que opera, que há poder de Deus nela. Que quando Deus a repreende, ela sente a repreensão. E gosta, aceita, não desmaia. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 12, e o verso 5. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sem a correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tá vendo? Se quiser ler o texto todo, você lê aí Hebreus 12. Mas eu li o verso 5, o 6, o 7 e o 8. Vamos ler aqui Coríntios, 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá vendo? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus, não pertencem a nós, mas ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. As pessoas dizem, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Naquele grande dia vai prestar conta diante do Senhor. Naquele grande dia o Senhor vai dizer o que foi que tu fez com o teu cabelo. O que foi que tu fez com as tuas vestes, que eu mandava você andar com veste de santidade, você andava com veste de prostituta. O que foi que você fez, né, com a tua pele, que desse golpes na tua pele, servindo ao Senhor, conhecendo a palavra de Deus. O que foi que você fez com os teus olhos? O que você fez com a sua sobrancelha? O que foi que você fez, né, com o seu corpo que não era assim? Você se encheu de silicone? Ah, Senhor, é porque eu já estava velha, eu queria mudar um pouquinho. No dia do juízo final, Apocalipse, capítulo 20, verso 11, o Senhor vai chamar todos. E naquele dia vão prestar conta diante do Senhor. Naquele dia vão dizer, ninguém me avisou. O Senhor vai dizer, avisou sim. A minha palavra estava convosco. Mas vocês não deram crédito à minha palavra, preferiram andar na mentira e praticando mentira. Pessoas que conhecem outras pessoas que estão na prática do adultério, vai pedir conselho. Ah, você está certa, aquela mulher era muito ruim para você, aquele homem era muito ruim. Conhecedor da verdade, sabendo que Deus não apoia o adultério. Sabendo que aquela pessoa, ela está errada. E acoitando o pecado, aceitando o pecado. Aí eu acho tão lindo uma pessoa andar assim. Eu quando era do mundo, eu vestia. Hoje eu não visto mais porque eu sou crente, eu não posso.
Mas aceita aquele que faz, ainda tem no coração o desejo de praticar aquelas coisas. Tá cheio de pessoas assim, infelizmente. Amém? Espero que muitos meditem na palavra. Guarde essa palavra no coração. Não deixe que o diabo te engane. Não deixe que Satanás venha fazer de você um boneco dele. Mas que você, a partir de hoje, reflita na palavra, medite na palavra de Deus. Não cometa mentira. Não ame a mentira. Ah, eu não faço, mas eu amo quem faz. Não, tá errado. Amém? Sejamos sempre honestos e verdadeiros uns com os outros. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a oração para nós terminar em nome de Jesus. Glorioso Deus, poderoso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, continuar falando nos corações, abençoando, meu Deus. Ah, Senhor, abrindo o nosso entendimento, nos dando vitória, Senhor. Nos ajudando. Nos dando livramento, meu Deus. Nos dá, meu Pai, querido, entendimento para a glória do Teu nome. Abençoa nossas vidas, Pai. E confirma, Deus, a grande bênção e a vitória para a glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe todos. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.